Você já sentiu aquele frio na espinha ao ouvir aquela música perfeita, ou a pele se arrepiar com um beijo no pescoço, ou aquele calafrio súbito quando algo te assusta de verdade? Os arrepios são universais e todo mundo já sentiu, mas o que pouca gente sabe é que essa reação vai muito além das emoções. Será que é só um reflexo do corpo? Ou será que os arrepios escondem um propósito antigo, gravado no nosso DNA? Hoje, você vai descobrir a ciência por detrás dessa sensação tão humana e talvez no fim, perceba que o corpo fala mais do que imaginamos. Meu nome é Igor Oliveira e sejam muito bem-vindos ao Ponto do Conhecimento. Então, o que são os arrepios? Bom, o seu nome técnico é piloereção e ela acontece quando os músculos minúsculos presos ao seu pelo, chamados de músculos eretores do pelo, se contraem de repente. Aí, bum, o pelo se levanta e a famosa pele de galinha aparece. Ok, mas quem comanda essa reação? Bem, quem comanda é o sistema nervoso simpático, uma divisão do sistema nervoso autônomo. Ele que te prepara para situações de alerta, por isso também que acelera o seu coração quando você leva um susto, ou dilata suas pupilas quando você entra em um ambiente escuro. Ou seja, você não escolhe arrepiar, a piloereção é um reflexo involuntário, assim como suar quando está nervoso ou tremer de frio. É o corpo reagindo sozinho, às vezes ao ambiente, às vezes à emoção. E do ponto de vista fisiológico, os arrepios fazem parte da nossa resposta de luta ou de fuga, uma herança biológica que ativa o corpo inteiro diante de estímulos emocionais ou físicos. E olha que curioso, esse mesmo reflexo ainda é essencial para outros mamíferos. Em gatos, por exemplo, o pelo se arrepia para parecerem maiores diante de uma ameaça. E em humanos, esse mecanismo ficou, porém os pelos sumiram. Mas se a gente não é mais peludo como nossos parentes primatas, por que ainda temos arrepios? Bom, a resposta está na evolução, ela guarda segredos surpreendentes sobre o nosso passado biológico. Lá atrás, quando ainda éramos cobertos por uma pelagem mais densa, os arrepios funcionavam quase como superpoderes de sobrevivência. Por exemplo, contra o frio, quando os pelos se eriçavam, criava uma camada de ar entre a pele e o ambiente, como um casaco natural, ajudando a manter o calor do corpo. Já contra ameaças, ao levantar os pelos, o corpo parecia maior, mais imponente, um truque de defesa exatamente como o dos gatos. Mas com o tempo, perdemos os pelos e os arrepios ficaram. Hoje, os arrepios são quase como um órgão vestigial, um resquício anatômico que já teve função, mas que agora serve para outros propósitos. É como se fosse um vestígio evolutivo, programado no nosso sistema nervoso. O cérebro ainda ativa esse mecanismo, mas agora ele foi reciclado para reagir às emoções. Então, apesar de não termos mais uma função térmica ou defensiva clara, o corpo ainda se arrepia, mas agora os gatilhos são emocionais. Por exemplo, emoções intensas. O sistema nervoso ele confunde sentimentos fortes como perigo ou recompensa. Por exemplo, o medo aciona o mesmo reflexo de luta e de fuga. Já o prazer e o êxtase libera dopamina e noradrenalina, que são substâncias que ativam sensações intensas ao seu corpo, e os arrepios acabam vindo junto. E a música também pode te arrepiar, literalmente. Estudos em neurociências mostram que a música crescente, com pausas dramáticas ou mudanças inesperadas, ativa o núcleo accumbens, uma área do cérebro associada ao prazer. É como se fosse um órgão auditivo. Por isso que aquela música favorita pode arrepiar até a alma. E hoje os arrepios não são só ciência, eles invadiram a nossa cultura, a música, o cinema e até os memes da internet. E de um reflexo ancestral, criamos emoção, arte e entretenimento. Por exemplo, sabe aquela parte do refrão que te faz fechar os olhos e arrepiar até os braços? Não é exagero, é química cerebral. Estudos mostram que mais de 70% das pessoas sentem arrepios ao ouvir certas músicas. E pesquisadores da USC, junto com o pessoal do Instituto Neurológico de Montreal, chamaram isso de orgasmo auditivo. E como exemplo, podemos citar o final explosivo de Bohemian Rhapsody do Queen,
ou então o crescente emocional de Aleluia, na voz do Jeff Buckley, ou então aquela sua música de infância que reaparece do nada. E o cinema? Bom, especialmente o de terror, os diretores aprenderam a manipular o nosso sistema nervoso com maestria. A tensão antes do susto ativa a mesma região do cérebro que preparava os nossos ancestrais para correr de um predador. O som abafado, a trilha crescente, o silêncio repetindo, e tudo isso ativa o sistema nervoso simpático. Os arrepios surgem antes mesmo do grito. E no dia a dia, até na nossa fala, os arrepios viraram sinônimos de emoções intensas, em frases como "isso me deu um arrepio na espinha", "fiquei arrepiado com essa cena", ou "me deu calafrio só de lembrar". Essas expressões mostram que o nosso corpo fala antes das palavras, e o responsável por isso é o sistema límbico, a parte do cérebro que processa as emoções e envia sinais para o corpo. Ou seja, as emoções vazam para o físico. E por fim, um fenômeno que tomou conta do YouTube, que é o ASMR, que são sons suaves, batidinhas, escovas de cabelo. Tudo isso ativa os nervos sensitivos da pele, responsável por detectar toques leves e carícias. Essa é uma versão moderna do nosso reflexo ao toque, herdado de mamíferos sociais que buscavam conforto e proteção do grupo. E se eu te disser que nem todo mundo sente arrepios, ou que, em alguns casos, esses arrepios podem ser sinal de problemas neurológicos? Pois é, agora se liga em 5 fatos científicos que talvez você não saiba sobre os arrepios. Sim, existem gente que não sente nada ouvindo música, nem um arrepiozinho, e isso se chama a anedônia musical, uma condição em que o sistema de recompensa do cérebro não responde emocionalmente aos sons. Essas pessoas ouvem, reconhecem a melodia, mas não se emocionam, é como assistir um filme no mudo. E estudos da Universidade de Barcelona mostram que cerca de 15% da população pode ter esse traço. Não é uma doença, é apenas uma variação neurológica. Curiosidade número 2. Os franceses não brincam em serviço emocional. Eles têm até um nome só para o arrepio musical, o frisson, uma palavra que significa calafrio de prazer. Esse fenômeno acontece especialmente com crescentes, mudanças inesperadas ou momentos emocionais em uma música. Pesquisas com neuroimagem mostram que quem sente frisson tem conexões mais fortes com o córtex auditivo e o núcleo accumbens, a central do prazer do cérebro. Ou seja, essas pessoas literalmente sentem mais com o som. Curiosidade número 3, que é quando o corpo grita sem razão. É quando os arrepios aparecem sem nenhum estímulo. Isso pode ser sinal de epilepsia do lobo temporal, que são microdescargas elétricas que causam sensações físicas intensas, inclusive calafrios e arrepios. Antes de uma crise epilética, é como se o cérebro tocasse um alarme falso, enganando o corpo com uma emoção que não existe. Curiosidade número 4. Você já ouviu falar de dor fantasma? Pois é, os arrepios também podem ser fantasmas. Pessoas que sofreram amputações relatam arrepios em membros que não existem mais. O cérebro continua enviando comandos para os nervos antigos, criando sensações fantasmas, inclusive piloereção. E por fim, a curiosidade número 5. Os seres humanos não estão sozinhos nessa. Os porcos-espinhos eriçam seus espinhos quando se sentem ameaçados. Os gatos, como já mencionamos, arrepiam para parecer maiores diante dos predadores, e até os pássaros eriçam suas penas para manter o calor ou durante o acasalamento. A piloereção é um reflexo ancestral compartilhado entre várias espécies, ou seja, os arrepios são mais antigos do que a própria linguagem. E portanto, no fim das contas, os arrepios são mais do que reações, são memórias da pele, pulsos antigos que atravessam o tempo e se manifestam em segundos. Eles revelam o que sentimos antes mesmo de entendermos. E talvez no silêncio entre um som e outro, entre um frio e um toque, mora a verdadeira linguagem do corpo, invisível, mais intensa, mais humana e quase mágica, porque às vezes é na pele que começa a história que o coração ainda vai contar. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!